Hoje, Páscoa, né? Falando sobre Páscoa. E eu quero ministrar hoje ao seu coração uma palavra. E o título dessa mensagem hoje é A Passagem. A Passagem. Passagem no sentido de passar. Porque Páscoa significa exatamente isso, né? No hebraico, Pesach, né? No português, Páscoa, e que significa passagem. No dia 14 de Abib, 14 de Abib, não é de abril não, terra, Abib, primeiro mês, né, judaico. E Deus instituiu que neste dia se fizessem uma liturgia diferente, que fosse morto, né, um cordeiro, que aquele sangue do cordeiro fosse passado nos batentes das portas, para que quando o anjo destruidor, o anjo que estava trazendo a última praga, quando ele fosse passar por cima do Egito, a casa que estivesse com a marca do sangue daquele cordeiro, morto na Páscoa, essa casa não sofreria morte. E assim aconteceu. Os judeus fizeram a Páscoa e, ao amanhecer, saíram rápido, às pressas do Egito. Era a libertação do povo de Israel. Então, na Páscoa, na primeira Páscoa, um cordeiro é morto. Olha que coisa, um cordeiro é morto na primeira Páscoa, abrindo uma passagem da morte para a vida, abrindo uma passagem da escravidão do Egito para a liberdade, abrindo uma passagem da terra de desgosto, da terra de açoite, para uma terra chamada Canaã, que a Bíblia diz que era a terra onde simbolicamente jorrava leite e mel. Então, a Páscoa ela abre uma passagem. O povo cativo, o povo escravo, o povo sofredor, agora ele passa para a liberdade. Jesus também na Páscoa foi morto. E ele foi morto como o Cordeiro de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tem pessoas que dizem que Jesus é o plano B de Deus. Eu sempre falava isso na igreja. Jesus nunca foi o plano B de Deus. Deus não precisa de plano B. Deus tem um plano. E os planos deles, todos os planos de Deus são cumpridos. Porque Ele é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas e aquilo que Ele predeterminou, aquilo que Ele planejou, você pode ter certeza que vai acontecer. Se Deus começou um plano na tua casa, se Deus começou um plano na tua vida, se Deus tem um plano na sua vida, em qualquer área da sua vida, Ele vai cumprir. E não importa se tem crise, se não tem crise, se tem corona, se não tem, Deus vai cumprir, porque Deus não está em quarentena. Amém? E tendo terminado a sua missão na terra, o Cristo, representando o Cordeiro, ele estava pronto para cumprir o seu propósito. Pronto. Foram 3 anos de ministério de Jesus, né? E chega-se a cogitar a hipótese de que Jesus morreu aos 33 anos, porque começou o seu ministério aos 30 anos, por volta dos 30 anos, e há algumas linhas teológicas que dizem o contrário, enfim. Não importa a idade, não importa números, né? Tem pessoas que deveriam ser matemáticos, né? De tanta importância que dão para os números, né? Importa que Cristo, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Durante o tempo aqui na terra, ele libertou, curou, ele demonstrou amor, ensinou o que era o amor de Deus. E quando chega a véspera da Páscoa, quando o cordeiro deveria ser morto, o Cristo agora pronto para a sua missão. E qual era a sua missão? A sua missão era morrer por mim e por você. Algumas pessoas
como eu, por exemplo, não entendia isso. Eu ficava preocupado, eu não entendia, sinceramente eu não entendia. Por que Jesus morreu por mim? Tipo, ainda mais eu que era bem revoltado com essa questão de religião, essas questões assim. Eu dizia, eu não pedi. Eu dizia isso, eu não pedi para ele morrer por mim. Morreu, o que é isso? Agora fica jogando na cara aí, eu morri por você, né? Tipo, essas fitas assim. E eu ficava pensando nisso até o dia que Deus falou através do Espírito Santo ao meu coração. E foi uma manhã onde eu estava indo trabalhar e o Senhor falou no meu coração, olha, foi através do sangue do meu único e precioso filho que você foi comprado. E eu falei, nossa, eu fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. E isso, nós estamos falando de 2000, o ano de 2000, próximo de 2001. Eu ainda usuário de cocaína, né? Ainda usava cocaína, ainda alcoólatra, lutando sim para me libertar, mas sem a ajuda de Deus é praticamente impossível. Você que está nessa guerra aí contra os vícios, olha, deixa eu dizer a você, se não for o Cristo, se não for o Cordeiro de Deus, cara, você está morto. Se não for Jesus Cristo, você está morto. E eu fui entender isso. Peraí, como assim? Comprado? Se eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que livra o homem da morte, se nós somos comprados, então significa que nós já não éramos mais de Deus. Porque você só compra algo que não te pertence. Você chega no mercado, tem lá tem lá os tomates. Por que você compra? Para adquirir, porque enquanto você não pagar, ele não é seu. Quando está na sua casa, é seu, você não precisa comprar, pagar. Então, quando Cristo nos compra com o seu sangue, significa que Ele, o Cristo, não nos tinha naquele momento. E por que não tínhamos? Aí a Bíblia vai explicar, porque todos pecaram. E destituídos, foram da glória de Deus. Quando o homem peca, ele automaticamente se afasta de Deus. E a humanidade, ela optou, como estilo de vida, ser distante de Deus. A ponto de o homem não mais ouvir Deus. A ponto de o homem não mais procurar os preceitos de Deus. Agora o homem fazia do seu jeito, do jeito que queria. Mas Deus tinha um plano. E o plano era redimir o homem. Deus cria o homem no intuito de ser amigo do homem. Deus cria o homem no intuito de dar ao homem todas as bênçãos celestiais, materiais, físicas. O homem não precisava esquentar a cabeça com nada. Mas de repente o homem dá ouvido a Satanás. O homem, ao pecar, ele se vende para Satanás. E qual é o preço? A desobediência. Agora o homem é afastado de Deus. Mas, mesmo em Gênesis, Deus disse para a mulher, olha, da sua descendência nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça dela. E esse era Jesus Cristo. Ali, Deus já estava demonstrando o plano dele para a humanidade. Vocês não vão ficar assim. Eu criei vocês. Vocês são meus. Vocês serão meus. E através do sangue de Jesus Cristo, nós somos comprados. Por quê? Porque o sangue é a moeda de troca no mundo espiritual. Podem ver que quando as pessoas vão fazer pactos com Satanás, o pacto é de sangue. Se oferece sangue, tudo é sangue. No mundo espiritual, a moeda de troca é o sangue. E aí, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, por que o sangue de Jesus Cristo tem tanto poder? Primeiro, nele, em Cristo, no Cristo, não havia pecado. Então, este sangue não era um sangue qualquer, não era um sangue de um animal representando o sangue do homem, não era um sangue pecaminoso, não, era um sangue do único que não pecou. Por isso esse sangue tinha tanto valor. E agora Jesus Cristo chega e diz, Satanás, vim comprar o homem. Com o que você vai pagar? Com o meu sangue. Eu vou dar a minha própria vida. E Satanás diz, se é assim, então tá bom. Ele achava que na cruz
Jesus morrendo, ele teria 2 vitórias, porque o homem continuaria sendo dele, pecando, afastado de Deus, e o Cristo, promessa de Deus, que iria esmagar a cabeça dele, estava morto na cruz. Mas ele não contava, né? Ele não contava com o poder de Jesus Cristo sobre a morte e sobre a vida. Jesus Cristo dá sim o seu sangue. O sangue começa a ser dado em troca de mim e de você quando ele é preso lá no Getsemane. Ele é preso, ali já começam a bater nele. Eu imagino que os primeiros tapas no rosto, os primeiros socos na região da boca, já começam a cortar a sua boca, ali já começa a verter sangue. Ali começava um processo de compra de mim e de você. Agora, o Cristo começa a ser açoitado. Pela madrugada começam a bater nele com um chicote, naquele chicote pontas de prego, ossos de carneiro, de acordo que batia nas costas, quando o carrasco puxava o chicote, o sangue e a carne saíam, e ali o sangue estava sendo derramado por mim e por você. O profeta Isaías, ele chega a profetizar, né, centenas de anos antes sobre este momento, e eu gostaria de ler isso com vocês. Abra sua Bíblia comigo aí em Isaías, capítulo 53, por gentileza. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53, o versículo, nós vamos ler o versículo 4, do versículo 4 até o versículo 12 apenas, só para nós entendermos de fato o que aconteceu neste dia tão importante para nós. Aleluia. Isaías 53, 4 diz assim: alguém falou, ô pastor, não vai falar pode pá? Vou falar assim, quem achou fala pode pá é nice. Isso, favela. Quem não achou fala, faz uma média aí, sangue bom. E eu vou fazer uma média para você, irmão, só porque você é um cara da hora. Enquanto isso aqui eu molho as palavras. Agradecer a todos aí que estão orando por nós, agradecer a todos que estão em oração nesses dias. Na semana passada, às 3 da manhã, todos os homens da igreja estavam em oração, às 3 da manhã, orando por suas famílias. Quero convocar toda a igreja nessa semana a levantarmos às 3 da manhã, orarmos pelas nossas famílias, orarmos pelo nosso país, pelo mundo, né? Você que sentiu no seu coração de fazer um propósito de jejum, mas faz um jejum, irmão, faz jejum Nutella não. Ah, eu vou jejuar de chocolate. Não, isso aí é dieta. É dieta. Faz jejum, pô. 12 horinhas lá, se é 6, é 12, mas sem água, sem alimento. Zera aí, faz um jejum bíblico, conforme a palavra do Senhor. Aí ela, mas eu tô fazendo um jejum de alface, jejum. Fala, irmão. Isaías 53, 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Naquela época, os judeus olhavam para Jesus sendo castigado ali e eles achavam que ele estava sendo castigado por Deus. Tá vendo? Foi usar o nome de Deus, olha lá. Foi falar que era o filho de Deus, agora está sofrendo. Isaías já profetizava isso. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Porém, contudo, entretanto, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transpassado, né? Enfiaram uma lança nele, né? Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, pelo nosso desejo de pecar. O castigo que nos trouxe paz, olha que coisa linda, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido,
e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa do quê? Da transgressão do meu povo, da desobediência do meu povo. Ele foi golpeado e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. Na versão JFA é muito lindo, ele fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Eu e você, depois do sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Esse é o Jesus poderoso, que por causa de mim e de você, deu a sua vida, pagou o seu sangue. E aí, após todo esse sofrimento, levam ele para o Gólgota. É interessante que eu estive em Israel, né, o ano passado, acho que foi ano passado, um ano retrasado. Estive em Israel, ano passado. É tanta viagem, né, que a gente fica meio doido da cabeça assim, né? E ontem eu estava agradecendo a Deus sobre isso, né? Um Zé Ruelo igual eu, já pisei em tantos lugares, e eu fico muito feliz por Deus ter me levado a esses lugares, né? Onde eu estava em casa e eu senti um cheiro, eram umas 4 da tarde, eu senti um cheiro da Bósnia. Eu estava deitado assim, de repente entrou no quarto um cheiro, e aquele cheiro me levou lá em Sarajevo, numa praça onde eu comi um alimento lá chamado cevap, que é uma comida deles lá, uma comida típica dos bósnios. E o Senhor me fez orar por aquela nação ontem à tarde. Eu senti o cheiro da Bósnia e orando por aquela nação, né? E eu fiquei muito feliz e agradeci a Deus ontem por tudo isso que Ele já fez na minha vida. Como eu sempre digo, já posso morrer tranquilo. Já estive onde não merecia estar, já vivi o que não merecia viver. Não sou quem eu gostaria de ser, mas já não sou quem eu era. Jesus Cristo transformou minha vida após comprar-me com o sangue dele. Agora, quando você vê o Cristo agora sendo levado para o Gólgota, a gente pensa, né, que o Gólgota é uma montanha, porque os filmes sempre retratam a cruz, né, as 3 cruzes no alto de uma montanha, e lá de baixo as pessoas olhando, né, como se fosse assim. Não é assim. Na verdade, a crucificação de Cristo, ela não foi numa montanha. Inclusive o Monte Caveira, onde a Bíblia cita, ele é uma montanha bem baixinha, baixa mesmo assim, a altura de um prédio de 4 andares no máximo. É um morro. Aqui no Brasil nós chamamos de morro, né? Lá eles chamam de Monte Caveira, um monte de terra, na verdade. É pequeno mesmo, no máximo o tamanho de um prédio de 4 andares de altura. E não foi lá em cima que foi a crucificação, porque embaixo passava a estrada que todo o reino utilizava para ligar, né, o Jerusalém a Jericó. Então os romanos tinham o costume de crucificar as pessoas à beira da estrada. Para quê? Para que quem passasse visse o exemplo na estrada. Então o Monte Caveira, como eu falei para vocês, 4 andares de um prédio, assim a imagem da caveira esculpida na rocha, realmente os buracos, cavernas naquele monte, dá a impressão que era uma caveira. E ali embaixo, na estrada, Jesus crucificado, junto com mais 2 ladrões, um ao seu lado esquerdo, outro ao seu lado direito. E as pessoas passavam e balançavam a cabeça,
e dizia, aí ó, fez tanta coisa pelos outros e não consegue fazer a si mesmo. Inclusive um dos ladrões diz isso, né? Se você é realmente o Filho de Deus, desce daqui, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. E um outro ladrão reconhecendo, né, o seu pecado, reconhecendo realmente que ele merecia, ele diz, olha para o outro e diz, você nem mesmo em tal situação, você consegue temer a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez para que estivéssemos aqui. E aí ele olha para Jesus e diga, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa, o poder da salvação de Jesus Cristo. Agora Jesus, ao passar um tempo ali, a dor era muita e a morte não conseguia vencê-lo. A morte, quando ela vem para alguém, ela simplesmente arrebata. Não tem quem tire alguém das mãos da morte, não existe. Eu costumo dizer, às vezes eu vou em alguns cultos fúnebres, né? É triste, mas eu tenho que ir. E eu digo às pessoas, não há o que fazer. Não há o que fazer. A morte veio buscar. Deus autorizou. Porque ela também não leva quem Deus não autoriza. Autorizou. E ele tem os seus propósitos, ele sabe todas as coisas. Quando a morte vem, ninguém consegue se opor a ela. Mas eu fico imaginando a cena da morte indo buscar Jesus. E ela chega ali na cruz. Mas não há o que fazer. Não há nada que ela possa fazer para tirar a vida de Cristo. Porque Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele estava com Deus na criação de todas as coisas. Ele é Deus. Por isso Ele disse, eu e o Pai somos um. E aí o Cristo Todo-Poderoso se dando como um cordeiro pascal naquela cruz. Mas a morte não conseguia tirar a vida dele. E em um determinado momento, o próprio Cristo, após tanto sofrimento na carne, como ser humano ali não era o Cristo Deus, ali era o Cristo humano, era o Cristo ser humano que sentia dores, assim como eu e você. Agora este Cristo ali, após várias horas de açoites, após várias horas de humilhação, após várias horas de sofrimento, este Cristo, ele olha para a morte e diz, você não vai conseguir, né? E eu preciso morrer, né? O trato é a minha vida. Então, ele olha e diz, Pai, ele não entrega a vida dele nas mãos da morte. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Ali, Jesus morre. E Satanás, eu imagino que naquele momento Satanás fica muito feliz. Naquele momento Satanás e o inferno faz festa. Naquele momento Satanás fala, agora fechou, porque o único que podia acabar com o meu reinado, o único que podia tomar a humanidade das minhas mãos, está morto na cruz. Satanás agora começa a festejar. O que Satanás não contava era com o poder magnânimo do Senhor Jesus Cristo, porque ao terceiro dia, no domingo de manhã como hoje, ele simplesmente ressuscita soberanamente, poderosamente, e ali ele sacramenta a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. E eu e você, que antes pertencíamos a Satanás, agora fomos comprados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E mais, agora trazendo para o ano 2000 anos depois, está lá o Melquisedeque trabalhando e pensando, mas espera aí, se eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, por que eu estou sofrendo? Se eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, por que eu ainda continuo nas mãos de Satanás? Se eu fui comprado por Jesus Cristo, por que eu ainda continuo viciado em drogas, viciado em álcool, viciado em tantas coisas? Por que eu ainda não consigo nada? Por que as coisas não dão certo para mim? Eu estou em trevas. E aí, uma resposta do Espírito Santo dentro de mim, é porque você não se entregou para Jesus. Você já é dele. Mas você está na contramão, você está tirando o braço de ferro.
Ao invés de você se entregar, ao invés de você dizer: Jesus, obrigado por ter me comprado, eu sou teu, a partir de hoje eu sou teu. Se você quer viver vida, se você quer viver, se você quer ter alegria, se você quer ter esperança, se você quer ter força para lutar contra as adversidades do dia a dia, se você quer ter isso você vai encontrar em Jesus Cristo, o seu dono. Agora, o que acontece conosco é, nós queremos tudo que vem de Cristo, nós queremos a paz de Cristo, nós queremos a alegria de Cristo, nós queremos a prosperidade, sim, que vem de Cristo e está em Cristo, porque Ele é o dono de todas as coisas. Mas nós vamos na contramão, nós não nos sujeitamos ao Cristo, nós não dizemos: eis-me aqui, eu estou aqui disponível, eu abro meu coração. Tem até um hino: para que entre o Rei, Jesus o Rei da Glória, eu abro meu coração. Tem que abrir o coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo já é o seu dono. Mas olha que coisa maravilhosa, olha que amor. Apesar dele ser o seu dono, apesar dele ter a sua vida por direito, porque ele comprou a sua vida com o sangue dele, ele ainda bate na porta para dizer: eu posso entrar. E muitas das vezes nós não abrimos a porta do nosso coração, nós não abrimos a porta para Jesus entrar nas nossas vidas. Por causa disso nós não temos Jesus. E Jesus, eu sempre digo, Ele é real. Ele não morreu e ficou lá na tumba. Eu estive lá, aleluia. A tumba está vazia, aleluia. Não há restos mortais de Jesus Cristo. Se você for em qualquer lugar, existem os restos mortais. Eu estive lá no túmulo de Davi, um local sagrado para os judeus. Mas lá naquele lugar estão os restos mortais de Davi. Se você for em outros lugares de Israel, vão ter lá os restos mortais de fulano, de ciclano, de rei tal, mas os restos mortais de Jesus ninguém encontra. Por que não encontra? Porque Ele ressuscitou. Há vida para você em Jesus Cristo. Para você que é um cristão, existem muitos cristãos que entregaram suas vidas a Cristo, mas ainda não experimentaram o Cristo real. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu disse a essa pessoa: cara, experimenta pegar uma cadeira, colocar na frente assim de você assim e falar: Jesus, por favor, senta aqui, feche os teus olhos e sinta. Você vai ver, faça isso, sinta Jesus sentando ali e vai conversar com você, coisas que vão vir ao seu coração. Você vai falar assim: não, isso não pode ter vindo de mim, esse pensamento não pode ter vindo de mim, eu não tenho capacidade para pensar isso. É Jesus. Decisões a serem tomadas, o Cristo vai estar sempre disponível, mas para isso nós precisamos aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus, entregando nossas vidas ao Senhor e dizendo: Senhor, faça tudo, eu sou teu, eu me rendo. Nós temos que nos render diante a este Cristo ressurreto, para que Ele age em nossas vidas. E o erro também acontece quando nós dizemos, a nossa boca diz que nós temos Cristo, mas as nossas atitudes revelam que nós não temos Cristo. Porque quem tem Cristo como seu dono, quem tem Cristo como seu Senhor ressurreto, como Cordeiro que comprou a sua vida, essa pessoa vai imitar as atitudes de Cristo. Existe uma frase que eu acredito que todos vocês saibam, e é uma frase de se repetir sempre: em atitudes, em momentos cruciais, em momentos de decisão, o que Jesus faria? Há momentos que é necessário confrontar, sim. Cristo confrontava. Havia momentos que o Cristo dizia: está errado. O Cristo não abaixava a cabeça para tudo, mas com amor, com sabedoria. Há momentos que nós temos que nos subjugar, apesar de sermos filhos de Deus, temos que abaixar a cabeça sim, aguentar a humilhação, porque o Cristo recebeu humilhação, e a Bíblia diz, nós lemos aqui, que nem por isso Ele abriu a sua boca. Mas em contrapartida, tudo que está em Cristo, se você vai passar por momentos difíceis, mas com Cristo, tudo que está em Cristo está disponível para você, é seu por direito, você é comprado por Ele, pelo sangue dele. Amém? Agora, na Páscoa, nessa Páscoa, que eu disse que significa passagem, há uma possibilidade de hoje, domingo de Páscoa, de você também fazer uma passagem, através do sangue de Jesus Cristo, passar da morte para a vida, passar da tristeza para a alegria. Eu não sei como você tem vivido seus dias,
Eu não sei como tem sido esses dias para você, mas eu digo a você, há esperança do outro lado. É só você passar desse lado para o outro. Passe para o lado de Cristo, passe junto com Cristo. O Cordeiro já correu por você, é Páscoa, passe por isso. Mude de lado, mude de reino, mude de atitudes. Mude, diga, Senhor Jesus, eu quero viver isso na prática. Eu não quero viver o Cristo que a religião ensinou para mim. Eu não quero viver a religião. A religião ela pintou um quadro de Cristo que é irreal. Quando você vai ver as pinturas, você vê um Cristo, né, de aspecto europeu muitas vezes, na cruz, ali, todo ensanguentado. Ainda não tiraram, os artistas não tiraram o Cristo da cruz, mas ele já saiu da cruz há muito tempo, ele é ressurreto. Eu gostaria, tem até um hino, eu vou aproveitar esse momento, vou cantar um hino. Diz assim, deixa eu ver. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria ter a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos e ver o seu rosto, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo muito findo. Escuta isso. Ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Olha isso. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é. Aleluia. Lembrei desse hino, e é um hino que retrata o Cristo que eu creio, o Cristo vencedor, o Cristo que está ansioso, esperando pessoas fazerem também a passagem, viverem a Páscoa, não só no dia de Páscoa, mas todos os dias de suas vidas. Agora, quem quiser pode fazer a passagem e pode ter acesso a Deus através de Cristo Jesus. Separei um texto aqui importante, João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você pode viver a verdadeira Páscoa, que é a passagem da morte para a vida em Jesus Cristo. Deixa Ele te conduzir. Deixe Jesus conduzir você. Mesmo você que já é cristão, há momentos, eu sei, há momentos que nós nos sentimos tentados
a tomar o controle, parece que o Cristo está dormindo. Os discípulos no barco, Jesus literalmente dormindo na polpa do barco. Quando começa um grande vento, uma tempestade, naquele momento um barco com muitos pescadores experientes, provavelmente eles disseram: deixe Jesus quietinho, nós temos experiência nisso, com barco e com tempestades, com barco e com situações no mar, nós somos pescadores, ele é o carpinteiro. De barco ele não entende nada, ele é carpinteiro, deixa ele aí. Tem hora que nós nos sentimos tentados a fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, dizendo: ele é o carpinteiro. Ele é o carpinteiro, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o carpinteiro, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que faz você viver pleno em Deus. Porque o que nos faz separados de Deus é o pecado. Mas nessa tarde, nessa noite, Jesus Cristo, vivo, ressurreto, assentado no trono à destra de Deus, mas com o seu representante direto aqui na terra, chamado Espírito Santo, neste momento, esse Jesus está olhando para você e ele espera realmente que você viva feliz, que você seja feliz e que em meio a essas tempestades todas, que você seja muito feliz e você viva o melhor de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor dê a vocês uma semana de bênçãos, uma semana de boas notícias, uma semana de sabedoria, uma semana de esperança, uma semana de paz, uma semana de paz em meio à guerra, uma semana onde nós possamos investir mais tempo em ler a Bíblia do que em assistir jornais, uma semana onde nós possamos investir mais tempo de joelhos perante ao Senhor do que sentados em frente a uma televisão. Uma semana onde nós possamos, ao invés de ouvir notícias desagradáveis que vêm do mundo o tempo todo, que nós possamos nos abraçar com Jesus Cristo, sentir o amor dele, sentir a paz dele e dizer ao outro: é possível viver em Cristo, porque ele é um Cristo ressurreto e real. Que Deus te abençoe. Se tem alguém que está nos assistindo e que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, dizendo: eu quero viver esse Cristo real, eu quero viver esse Cristo magnânimo, magnífico, mas tão humano, tão amoroso. Eu quero viver esse Cristo. Você pode fazer isso agora. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, não no sentido religioso, não no sentido de uma pessoa aceitou Jesus Cristo, não isso. Não, você e Deus aí, onde você estiver, e você dizer: eu quero isso. Alguém vai dizer: mas eu já fiz isso. Tá, você tem vivido esse Cristo? Você que já entregou a sua vida a Cristo, você tem vivido a paz de Cristo? Você tem vivido a alegria de Cristo? As tuas atitudes, elas imitam a atitude de Cristo? Então acho que é hora de você refazer a sua aliança com Cristo nesta noite e dizer: Cristo, eu te quero, porque eu sei que Tu és real e eu quero viver a realidade do Senhor. Ore comigo, por favor. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Neste momento eu entrego a minha vida para o Senhor cuidar e fazer aquilo que Tu queres fazer. Eu oro, Senhor, pedindo a Ti que venha abençoar essa decisão, e que o meu irmão e que a minha irmã, Senhor, que está Te entregando agora a vida, uma vida que não é dela, que não é dele, ela foi comprada pelo Senhor, e essa pessoa entendeu isso hoje. Senhor, que essa pessoa faça a passagem, que essa pessoa viva hoje, a partir de hoje, até o último dia de sua vida, a Páscoa do Senhor, e que ela tenha alegria, paz, felicidade e todos os atributos que estão em Ti, Senhor. Jesus, recebe essa pessoa agora como um filho e faça viver grandes coisas. Perdoe os pecados desse irmão, dessa irmã, e faça ela, Senhor, viver em santidade contigo. Espírito Santo, ajude ela a caminhar nesse momento onde as igrejas estão fechadas. Espírito Santo, que as pessoas possam agora sim, nesse momento, valorizar o Senhor
porque tu és o condutor da igreja, não importa onde ela esteja. Continue então conduzindo cada uma dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você recebe isso, diga amém.